O que eu queria. E essa pergunta mexeu comigo, assim. Porque na hora eu pensei, como a Bela tem que entender, as outras crianças também têm que entender, mas as pessoas têm que entender, gente, que as pessoas têm muita curiosidade, principalmente nas comidas da Bela, porque a gente acaba aqui, né, divulgando as coisas. Que celíaco não pode dividir muita comida, gente. Eu sei que as pessoas têm vontade, mas celíaco não pode dividir muito porque ele não pode ficar sem, né? E porque a gente prepara toda a nossa comida, porque a gente cansa de fazer tudo. Então a gente já tem que fazer pra gente e a gente cansa de fazer também pros outros. Parece meio cruel, mas quem vive essa vida todos os dias por muitos anos é assim. Então, por exemplo, às vezes eu levo uma tarde inteira para fazer uma comida que em 10 minutos eles devoram tudo, né? Então cansa. Então já pensou na escola se a Bela começar a dividir o lanche dela e ela pode ficar com fome. E ela não tem opção, ela é só o que está na lancheira. Outra criança, sim. Se derrubar o lanchinho, outro amigo pode dividir, pode ir lá comprar na cantina, né? É muito mais fácil. A Bela não. Ela vai ter que esperar ou eu levar, ou só até a hora de voltar para casa, por exemplo. Então, ela não tem opção e ela tem que lidar com isso e ela tem que entender essa condição dela. Então, ela fica em desvantagem em relação às outras crianças, né? E aí eu vejo assim que as pessoas, né, querem muito comentar, às vezes eu fico chata já, porque assim, eu faço tanta comida, eu fico tanto tempo todo que às vezes o meu irmão vem aqui, tu vai comer porque tu tá com fome ou comer por comer? Porque é um trampo às vezes eu fazer aquilo tudo de novo, né? Então, se colocando no meu lado, por exemplo, que às vezes eu tô bem cansada, né? Faço comida o dia inteiro, né? Tudo que a gente come aqui é eu que preparo. Então, às vezes tu suja um monte de louça, leva uma tarde inteira para fazer um pão, para fazer uma cuca, e vem aqui, né, meus irmãos coisa tomar café e aquilo acaba tudo em 10 minutos. E aí fica toda aquela louça. Daí daqui a pouco já tem o horário da janta, um exemplo, e eu já tenho que preparar tudo de novo. Então, esse processo, gente, também cansa um pouquinho. Então, às vezes eu falo, tu tá comendo porque tu tá com fome ou tá comendo por empurrar? Porque às vezes a gente faz isso, né? Porque eu tenho que pensar já na janta, eu tenho que pensar no que vai ter pro café da manhã do outro dia. Então eu tô sempre pensando isso. Então às vezes a gente parece que fica um pouco egoísta, é porque tu quer descansar um pouco. Porque, tipo, eu penso, às vezes eu deixo um pão, não vou comer, porque no outro dia tem, porque eu tô meio que empurrando, porque tem café. Imagina se a Bela vai, que nem esses dias eu fui num Pesque Pague, né? Que eu mostrei pra vocês, fiz um vídeo, fiz as comidinhas iguais pra Bela. Ou em qualquer coisa, que nem lá na formatura do Rafa e tal, e uma pessoa quer experimentar a comida da Bela. Mesmo que a gente corte de maneira ali que não vai contaminar, mas não dá, gente. Para um celíaco, nesse caso, é muita indelicadeza, porque, que nem eu falei, a criança só tem aquela opção, o celíaco só tem aquilo ali. Então, tem que deixar ali para de repente mais tarde, se ele ficar com vontade de comer de novo, ficar com mais fome ou alguma coisa, tá ali, mesmo que sobrar, o certo é não pedir, porque ele só tem essa opção ali, ele não tem outra opção, né? E já uma pessoa que pode glúten tem a infinidade de opção. Então já a pessoa que pode comer ainda vem querer experimentar o da outra, sabe, assim, não sei se eu tô conseguindo. Então é a mesma coisa uma criança, então sei lá, né? Minha sobrinha, um exemplo, vou colocar minha sobrinha. Quer experimentar a comida da Bela, quer comer a comida da Bela também, uma criança menor, alguma coisa que, né? Infelizmente vai ter que entender, tá chorando, vai ter que entender, porque a Bela não tem opção, né? Então assim, por que a Bela, se ela já tem que entender tanta coisa, ela tem que entender, não, divide. Não, então assim, nessas coisas eu fui me obrigando, né, a dizer não para algumas coisas. Então assim, claro, se dá, tudo certo, né, gente? Mas assim, se eu vejo que não dá, não dá, né? Como a Bela tem que entender, outra pessoa também tem que entender. E assim, só quem vive essa vida celíaca vai me entender bem do que eu tô falando, sabe?
Amigos, dentro de milhares de mensagens e depoimentos de mães aqui e celíacos que eu estou recebendo, eu queria contar mais uma história. Semana passada, na Páscoa, no sábado, né? A minha cunhada convidou meio que em cima da hora, assim, pra ir lá jantar lá. E aí ela disse, faz a maionese, que eles gostam muito da maionese. Então, a maionese a Isabela ia poder comer. E aí eu levei um pedaço de pizza que tinha aqui pra ela comer. E aí eu sabia que ia ter sobremesa, geralmente tem e tal. E aí eu levei um ovinho de Páscoa pra ela. E aí, quando começou a movimentação que eu vi que ia servir pudim, ela não ia poder comer aquele pudim, eu já dei o ovinho de Páscoa para ela. Só que daí tem o meu sobrinho da idade da Bela. E eu olhei e eu fiquei com aquele sentimento. Poxa, né? Bela tá comendo um ovo de Páscoa, ele não. Mas aí que eu falo para vocês, que daí a criança também tem que entender, e talvez nessa hora a gente explicar e os pais explicar para ele, que como ela tem que entender em vários momentos. Ela nunca pôde ir numa festa de aniversário e comer o que tem naquela festa de aniversário. E ela teve que entender, né? Então, assim, por que eu não ia dividir aquele ovinho de Páscoa? Porque ia se passar ao longo da noite e talvez eu precisasse dar mais um pedacinho daquele ovinho para ela. Então, assim, às vezes eu também me sinto assim um pouquinho mal, né? Parece que a gente tá sendo egoísta, mas faz parte, né? Porque daqui a pouco a gente se estende, resolve ficar mais um pouco. Às vezes eles vão comer mais pudim e aí pelo menos ela tem aquela coisinha lá pra ela. Então, assim, são um monte de situações que a gente passa, né? E um monte de situações que as outras pessoas nem percebem. E a gente, como sentimento de mãe, tá passando, né? Já chorei muito em aniversário. Principalmente quando ela era pequenininha. Hoje ela já entende e tal, mas quando ela era pequenininha eu chorava escondido. Eu engoli muito choro. Não comia também nada. Porque eu via que ela ficava com aquele olhinho olhando criança, né? Olhando as comidinhas do aniversário, olhando as outras crianças comer na frente dela. Uma vez ela era bem pequenininha, ou tinha descobrido recente, veio outra criança bem pequenininha, que obviamente não entende, veio e lambeu um pirulito, ela chegou a abrir a boquinha. E eu tive que tirá-la dali. E ali eu engoli o choro. Então, assim, por isso que a gente não deve julgar, né? Cada um sabe o que passa. E as mães de celíacos aqui, os celíacos, entendem bem o que eu tô falando.